Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai tratar em relação às intervenções ambientais no estado de Minas Gerais é entender o âmbito de aplicação da legislação. O âmbito é, portanto, toda intervenção ambiental no estado de Minas Gerais, seja ela pública ou privada. Ou seja, todas essas intervenções, sejam elas supressões, envolva supressão de vegetação, ou também só intervenção nas áreas protegidas, como as áreas de preservação permanente, todas elas, então, devem ser reguladas por meio desse decreto. E o decreto diz que necessita-se de autorização prévia, que mais tarde, lá no meio da legislação, ele informa que essa autorização ela pode sim ser corretiva. Então, a gente tem esse primeiro panorama que é o âmbito de aplicação dessa norma. E é importante saber por quê, né? As prefeituras, por exemplo, elas dependem também de autorização para fazer supressões, por exemplo, intervenções ambientais como um todo. Mais tarde a gente vai identificar em outro módulo exatamente como isso se divide entre competências de municípios e competências do Estado. Mas como esse decreto ele regulamenta a lei florestal e a lei florestal traz essa necessidade, ele regulamenta como um todo, trazendo as obrigações dos municípios e também as obrigações dos órgãos ambientais estaduais para se projetar essa questão. Os conceitos que a gente pode identificar são algumas atualizações em relação a esses conceitos que estavam previstos na legislação anterior. Essas atualizações, de certa forma, vão regulamentar alguns conceitos que tinham uma certa dificuldade de aplicação e que estavam esparsos aí na legislação, foram trazidos, portanto, de forma a ficar coerentes, né, dentro de um conjunto de informações que está presente nesse decreto. Então, um dos conceitos que eu gosto muito de sempre recordar é o conceito de limpeza, né? O conceito de limpeza, por exemplo, ele sofreu uma alteração, né? Antes, a limpeza era basicamente uma definição que estava relacionada ao objeto, né, ao ato da limpeza. Então, estava relacionada a uma quantidade de vegetação que foi extraída, ao fato de ser, né, uma legislação caracterizada ali por ser rasteira, enfim. A limpeza era uma caracterização relacionada ao objetivo, ao objeto da limpeza. E agora, a limpeza passa a ser aplicada sempre, única e exclusivamente, em casos em que houve ou a área, né, consolidada ou houve uma autorização prévia. Então é importante dizer que a limpeza passa a ser aplicável somente àqueles casos que estavam regularizados, né? Nem mesmo a limpeza do imóvel, né, pode ser feita por meio de supressão, por meio dessa intervenção, baseando-se, por exemplo, em áreas não autorizadas, cuja intervenção não foi autorizada, não era regular, né? E é uma das formas que o órgão ambiental, portanto, fecha o circuito e exige que todas as intervenções, elas sejam autorizadas, ou elas tenham sido autorizadas, ou elas estejam regulares porque estavam classificadas como não passíveis de autorização. Essa é uma importante informação que, de certa forma, fecha o ciclo e deixa aí, acende a luzinha para você que é consultor ambiental, de que todo mundo que possui um imóvel em qualquer condição, né, que tenha vegetação e que, de certa forma, fez alguma intervenção em algum momento, precisa estar regular para seguir. Então, esse é um serviço que, de certa forma, passa a ser necessário para todo mundo que possui imóvel, né? Se você tem um imóvel e nesse imóvel existe alguma intervenção, qualquer que seja ela, né, é importante você saber definitivamente quais são as situações de irregularidade dessas intervenções. Então você precisa saber para que possa no futuro, né, explicar para o órgão ambiental a respeito dessas intervenções, estejam elas regulares, e se você não tiver, né, essas intervenções de forma regular, o que pode acontecer é você se aproveitar desse momento para fazer a regularização. Então é importante delimitar isso e os conceitos nos ajudam, portanto, a entender, né? Esses conceitos presentes nessa legislação, eles são conceitos extraídos aí de outras normas com poucas alterações e uma delas foi feita nessa questão da limpeza. Outro conceito que também é muito importante, que foi, de certa forma, trazido para o escopo desse decreto, é o
conceito de árvore isolada, né, que a gente de certa forma tinha uma certa dificuldade de aplicar no estado e em alguns casos havia sim muitas dúvidas, né, tanto dos empreendedores quanto dos consultores ambientais e também dos órgãos ambientais sobre o que era as árvores isoladas. O conceito, portanto, das árvores isoladas nativas são aquelas situadas em área antropizada e que apresentam mais de 2 metros de altura. E o DAP, né, o diâmetro do caule, a altura do peito, seja maior ou igual a 5 centímetros, ou seja, cujas copas ou partes aéreas não estejam em contato entre si ou, quando agrupadas, suas copas superpostas ou contíguas não ultrapassem 0,2 hectare. Né? Então, esse é um conceito importante aí que vai trazer para a gente uma informação precisa sobre o que são essas árvores isoladas nativas. Né? Isso, de certa forma, podia ser extraído de outras normas, de questões técnicas, mas não havia sua presença desse conceito num decreto, né? Trazendo um regramento e trazendo segurança jurídica para a gente que aplica a legislação.